Você sabe o que é diabo? Antes que você me responda, pensa um pouco. Eu não disse quem. A minha pergunta é, você sabe o que? O que é diabo? Você sabe? Bom, se você não sabe, deixa eu falar um pouquinho para você quanto à etimologia da palavra, isto é, a sua origem, de onde que ela veio. Diabo é uma palavra incorporada ao vocabulário da língua portuguesa, claro, mas ela é 100% grega de origem. Em grego é diabolos. E preste atenção no dia, que começa a palavra. É um prefixo, né? Que vem no início da palavra. Dia, em grego, é uma preposição que significa através de. Imagine, por exemplo, uma janela que está aberta e você tem algo na sua mão, um objeto, e você joga, aí passa através, né, do espaço da janela. Você não vai fazer isso, claro que não, porque não vai correr o risco de quebrar alguma coisa ou de acertar uma pessoa que está passando do outro lado. Eu só falei isso aqui para ilustrar, para você entender. Dia, em grego, então, através de. Daí a mesma palavra, ou melhor, deixa eu me corrigir aqui. Esse dia é o mesmo que vem da palavra diagnóstico. Gnose, em grego, significa conhecimento. Diagnóstico, literalmente, é conhecer através. Como assim? Conhecer através do nosso corpo. Você está passando mal, vai ao médico, ele vai fazer uma série de perguntas para você e provavelmente vai pedir um exame, se for o caso, uma radiografia ou uma tomografia, sei lá o quê, para conhecer, para saber o que está acontecendo no seu corpo, que faz com que você esteja passando mal, né? Diagnóstico, conhecer através. E diabo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que eu estou falando disso? Porque diabo, literalmente em grego, vou falar de novo, a preposição através de. Diabo literalmente significa que divide, faz divisão, estabelece divisão, separa, afasta. Diabo é isso, o que afasta, o que separa, o que divide. Bom, mas afinal, por que eu estou falando isso? Você vai entender. Nós vemos um discurso no atual cenário brasileiro, especificamente no que diz respeito à questão política, que estabelece divisão de nós contra eles. Aí quando você vê um discurso que diz uma pessoa que tem uma projeção muito grande, tem milhões de seguidores na internet, rede social e tudo, diz assim, o nosso lado não é como o outro, nós não agimos assim, o outro lado faz errado, nós fazemos o certo. É um discurso que divide nós contra eles. E é um discurso maniqueísta porque estabelece uma situação assim, 100-0. Nós somos 100% bons, justos, perfeitos, honestos. Os outros são 0% bons. E o contrário, né? O contrário, eles são 100% maus, errados, injustos, cruéis, mentirosos, corruptos, ladrões, safados, sem vergonha. Eles são 100% assim. Nós não. Nós somos 0% errados e 100% certos. Nós só temos virtudes, qualidades, nós contra eles. Um discurso que divide, que afasta, que separa, que estabelece, que propõe essa divisão. Nós somos os bonzinhos, eles são os errados que não prestam, por isso eles merecem morrer. Não são bons. Quem é do outro grupo que não é do nosso, não merece respirar. Tem que morrer. Pode parecer que eu estou exagerando, mas esta é uma consequência, uma conclusão lógica desse raciocínio que impõe uma divisão. Nós contra eles. Separou a sociedade em dois grupos. Um é só de pessoas boas, o outro só de pessoas más. A Bíblia vai totalmente contra uma perspectiva dessa. Porque a Bíblia diz assim, todos pecaram. Todos significa todos.
O discurso diabólico que divide a sociedade brasileira nega a verdade bíblica, ou pelo menos quer negar, né? A Bíblia continuará dizendo a verdade, ainda que na prática quem apresenta o discurso da divisão não acredita nisso, porque eles acreditam que alguns pecaram e outros não. Nós não pecamos, nós não erramos. Só os outros aqui erram, nós não. Essas pessoas estão se enganando. Quem apregoa essa mensagem de divisão da sociedade brasileira está enganando a si mesmo, está enganando outras pessoas que não param para pensar, não raciocinam, não refletem, não criticam, não pensam de maneira crítica e aceitam esse discurso e diz: quem é daquela outra perspectiva política que não é a minha, é errado. Eu não, a minha perspectiva só tem coisa certa, só tem coisa boa. Contra essa perspectiva, nós nos lembramos que a Bíblia vai falar de uma mensagem de reconciliação. Paulo, apóstolo, o mesmo que diz que todos pecaram, ele também em outro momento fala da reconciliação, que Deus nos reconciliou com ele. Deus nos reconciliou com ele. A palavra grega para reconciliação, ela tem uma sonoridade bonita, pelo menos para os meus ouvidos tem. Reconciliação em grego é katalagê. Até onde eu tenho conhecimento, não me lembro de nenhuma palavra em português que tenha origem no grego katalagê. Não importa, não vem o caso. Paulo fala do ministério da reconciliação. Se Deus nos reconcilia com ele por meio de Jesus Cristo, então nós devemos buscar a reconciliação entre nós. Então devemos deixar de lado o discurso diabólico que prega divisão na sociedade. O nosso grupo é o bom, o outro grupo é o mau. Se em Cristo Deus nos reconcilia e deixa de lado a inimizade, então nós não podemos aceitar um discurso que apresenta um grupo como sendo 100% bom e o outro como sendo completamente errado. Esse discurso é que está errado. Esse discurso está completamente equivocado. A mensagem que apresenta nós contra eles é literalmente diabólica, em todos os sentidos da palavra. Por isso deve ser rejeitada. Reconciliação. Deus nos reconcilia com ele por Cristo. Devemos buscar unidade na sociedade e não esse espírito de divisão. Faz sentido para você? Se é o caso, clique aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café e muito obrigado caso você já tenha feito a sua inscrição.